Conflitos e alianças entre indígenas e portugueses no século XVI no Brasil. Desde o descobrimento do Brasil pelos portugueses em 1500, depois que desembarcaram, logo fizeram o primeiro contato com os índios, que designaram de selvagens, e logo após tomaram posse das terras. No entanto, a colonização começou apenas em 1532. Antes, apenas armazenavam pau-brasil, que pegavam e aguardavam a chegada dos navios da metrópole. Ultimamente, diversos historiadores refutam a ideia de que o Brasil tenha sido descoberto em 1500 pela esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. E sim, houve a conquista de terra, domínio, exploração e aculturamento dos povos que habitavam no continente. Eles também chamam o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro cultural, em uma tentativa de suavizar e adoçar a terrível relação mantida. Mas percebemos desde o início do processo de colonização que foi para mais um desencontro cultural. Um dos motivos para percebermos isso foi que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, geraram conflitos com os indígenas. E um dos motivos para isso foi que algumas tribos reagiram mal à presença dos portugueses, inclusive pela iniciativa dos colonos de conquistar a submissão dos indígenas e vendê-los como escravos. Há de se destacar também que a guerra entre índios era comum, uma verdadeira obsessão, até mesmo pela grande diversidade de culturas indígenas disputando território. Essas tribos viam um grande potencial em se aliar com os portugueses com a finalidade de derrotar tribos inimigas. Nessas guerras entre índios, os portugueses conseguiram, sem grandes dificuldades, por exemplo, que muitos indígenas fossem capturados por tribos inimigas e trocados com os portugueses. Nesse sentido, pode-se dizer que a conquista do território pelos portugueses e o extermínio de milhares de indígenas na América foi realizada com colaboração dos nativos que habitavam o território brasileiro, como os tupiniquins, que ajudaram os portugueses a expulsar os franceses do Rio de Janeiro, e, mais importante, os índios também eram responsáveis por proteger a área dos invasores estrangeiros. Em reconhecimento à grande cooperação, inúmeras lideranças indígenas conquistaram território e prestígio, por vezes adotando nomes portugueses e integrando-se à sociedade colonial que estava sendo formatada. O pesquisador Carlos Augusto da Rocha Freire acredita que no século XVI o povo tupiniquim ocupou o terreno entre a atual cidade da Bahia, Camamu e Rio Cricária, no Espírito Santo, e foram catequizados pelos jesuítas na Aldeia Nova. Porém, sofreram com pragas exógenas, como a varíola, e endógenas, como as formigas, que destruíram as plantações. No entanto, no século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses no território colonial. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena escravizada, como na estação do pau-brasil e na construção de feitorias pelo litoral. Mas, infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos portugueses estavam apenas começando na história do Brasil.